Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Então, continuando aqui na parte 2 do vídeo. Então, na primeira parte do vídeo, eu falava a respeito das agendas globalistas, né, daquilo que os homens estão fazendo com seus governos, com a ONU, né, coisas criadas pelos homens para governar neste mundo que pertence a Satanás, né? O diabo mesmo falou para Jesus, tudo isso me foi dado e eu dou a quem quiser, né? Através do pecado, através daquilo que aconteceu ainda lá no Jardim do Éden. O governo deste mundo passou a ser de Satanás por um período de tempo, né? Mas os filhos de Deus estão sendo enviados para cá, para guerrear essa guerra, né? Então nós estamos em uma grande batalha espiritual, somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, né? Estamos aqui, mas não somos aqui, estamos aqui presos em um corpo de carne, um corpo que é corruptível, né? Então nós temos que morrer mesmo como uma semente para deixar nascer aquele ser espiritual, né, que está dentro de nós. Então isso nós temos que fazer todos os dias, né? Lutar contra o pecado, lutar contra as nossas próprias vontades, os desejos da carne que é pecaminosa, né? Tudo isso que é carnal é pecaminoso. Então está morrendo pelas ações do tempo, e tudo isso que está preso aqui no Cronos, entre céu e terra, está morrendo de forma natural. Então nosso Deus, ele criou essa prisão atemporal para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e o pecado durasse então pela eternidade. Então agora nós que estamos aqui vamos morrer, né? Como está lá no Salmo 82, vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo. Porém, como príncipes haverão de cair e morrer na terra, né? Então, Deus, ele está dando testemunho de uma natureza que está em nós, imagem conforme semelhança, aquele que era o projeto original de Deus ainda lá no Éden. Então, esse microcosmos, né? Esse corpo que nós temos é como se fosse um universo inteiro, meus irmãos. E lá em Colossenses 1,15 diz que todas as coisas criadas por Deus, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, foram geradas a partir de Cristo, através de Cristo, nele, né? Foram geradas todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Então, é muito lindo a gente também saber a respeito desses mistérios de Deus, mas agora que nós falamos um pouco do contexto geopolítico, né? Eu ainda nem entrei na geopolítica, né? Estou falando de contextos morais, né? Do que está acontecendo a nível moral, né? A degradação moral. E na verdade, irmãos, nós estamos entrando em um embate que é uma guerra de gerações. É uma guerra de pais contra filhos, porque os homens que são da minha geração, ali da década de 80, eles têm ainda valores e princípios morais muito bem estabelecidos por Deus. Eles ainda seguiram aquilo que aprenderam dos seus pais, dos seus avós, ainda tinha esse respeito pelos pais, pelos avós, né, por aquilo que aprenderam, esse temor a Deus, né? Mas os homens que nasceram dos anos 2000 para cá, que nasceram nesse mundo tecnológico, que nasceram nesse mundo www, esse mundo conectado, eles perderam o temor às coisas de Deus, eles perderam o respeito pelos seus pais, né? Então eles seguiram as ideologias que o mundo colocou na mente deles, né? As coisas que o mundo mostrou, o mundo abriu os olhos deles muito cedo para perversão moral, para sexualidade, para todas essas coisas, né? Então eles foram expostos muito precocemente a todo tipo de bombardeio, né? Foram incentivados pelas mídias, foram incentivados pelos desenhos, foram incentivados pelas músicas, foram incentivados pelas escolas, foram incentivados pelas faculdades e foram doutrinados, na verdade, por esses senhores do mundo, né? Esses homens globalistas que estão agindo segundo a eficácia de Satanás. Vamos citar um aqui apenas para não citar todos eles, né? Mas vamos, por exemplo, John D. Rockefeller, que foi o homem que modelou o sistema educacional que nós temos hoje, né? Era um magnata do petróleo, um dos homens mais poderosos e ricos do mundo. Ele criou o sistema perfeito, porque ele investiu na educação, nas universidades, nas escolas, e falou que ele não queria uma classe de pensadores, de homens que pensassem, de filósofos, ele queria uma classe de trabalhadores,
homens que fossem ensinados a respeitar comando, homens que fossem doutrinados a cumprir um horário, homens que fossem ensinados a decorar, né, todas as coisas. Por isso que você aprende na escola hoje matemática, geografia, história, ciência, coisas que você não ocupa para nada na sua vida. Ou seja, ele criou um padrão de homens que iriam trabalhar. Então você vai lá para a escola, aprende o beabá, aprende um pouco de matemática, um pouco de geografia, um pouco de história, o básico para você ser considerado um cidadão que mora aqui no mundo, o básico do básico. Depois você vai trabalhar como empregado em alguma empresa, né, de algum burocrata, de alguma empresa, de algum homem que está inserido no sistema, né? Então, são poucos homens que têm a mentalidade fora desta bolha. A maioria é doutrinado para ser um avião para cima. Isso é grande. Então a maioria dos homens foram doutrinados para ser trabalhadores mesmo. Então você foi ensinado que você tem que estudar para você conseguir um bom emprego, né, para você ser um empregado na empresa de alguém. Não há nada de errado com isso, você vai conseguir sobreviver, mas não mais do que isso. Você vai conseguir comer, beber, vestir e criar seus filhos com muita dificuldade, mas se encerra aí. Você não tem uma perspectiva de futuro, né? Então esse é o modelo de educação que eles criaram, de uma classe de homens operários trabalhadores. E paralelo a isso, como ele tinha também o monopólio dentro das escolas e das universidades, ele monopolizou também as questões de saúde. Ele começou a investir na medicina. E aí, o que ele fez? Ele pediu para que retirassem todos aqueles homens e pessoas que tinham aquele conhecimento a respeito de coisas naturais, de remédios naturais, de plantas, né, de medicinais, de coisas medicinais, né, que você poderia ter na natureza de graça, né, anti-inflamatórios, antibióticos, todas as coisas que a natureza nos oferece, né? Então aquela medicina natural foi retirada e ele criou a indústria farmacêutica. Ou seja, agora você trabalha, fica doente, estressado e no final da sua vida você vai dar dinheiro para ele de novo, porque você vai estar investindo muito em remédio, você vai estar enriquecendo a indústria farmacêutica. Então ele monopolizou, né, esse sistema de trabalho, saúde, né, e muitas outras coisas. Então esses homens, eles sabem que eles governam o mundo através da educação, através da saúde, através do emprego, né? E o monopólio do dinheiro, né? Porque eles também são as famílias de banqueiros mais ricos do mundo. Eles são os homens mais ricos do mundo, eles são os donos dos bancos, e eles quem financiam os governos. Então a gente está vendo aí um sistema criado segundo a eficácia de Satanás por homens que tiveram informações privilegiadas, inclusive esses homens aí, muitas pessoas não sabem, né? Mas a maioria deles são judeus, né? Ou seja, sobre eles já existia uma bênção de Abraão, né? Você vê que até o próprio Karl Marx, né, que é considerado aí o pai do comunismo, ele era judeu, entendeu? Então o homem não é por ele ser israelita ou por ele ser da nação de Israel, mas a bênção está sobre esses homens. Deus abençoou a descendência de Abraão. Só que se esses homens se corromperem, né, do seu chamado, eles vão frutificar de forma extraordinária, mas para o mal, que é o que acontece com esses judeus sionistas que nós temos hoje lá em Israel. A maioria deles são judeus sionistas. A maioria, por exemplo, os judeus ortodoxos, eles não acreditam em Cristo. Eles não acreditam em nada do que a gente acredita aqui no Novo Testamento, não. Eles só acreditam na Torá, né, nas coisas da antiga aliança. Eles acreditam no Talmud, né, que é o livro de homem, um livro que foi escrito por Moisés, também com doutrinações, com ensinamentos para o dia a dia das 12 tribos de Israel, enquanto eles estavam vivendo ali em tendas, tabernáculo, naqueles moldes que eles viviam naquele tempo. E eles não conseguiram enxergar os sinais dos tempos, né, as revelações
e como as coisas foram encaminhando, como Cristo ele veio preparar caminho para que os judeus também entrassem na promessa, né? Então os filhos de Abraão, não só segundo a carne, mas os filhos de Abraão segundo o Espírito, né? Aqueles que aceitaram o testemunho de Jesus e através do testemunho de Jesus puderam conhecer o Pai. Porque na verdade, se você for parar para observar o que Jesus fez, Jesus ele não veio ensinar eu e você a ser evangélico. Ele não veio ensinar eu a você a ser católico. Ele não veio ensinar eu a você a ser de uma religião. Se você for parar, não vem ensinar você a ser judaizante, ser do judaísmo. Jesus, se você parar para observar, ele não ensinou nenhuma religião. De qual religião era Jesus? Né? Ele era judeu, ele era da nação de Israel, mas ele não tinha nenhuma religião. Ele ensinava não uma divindade, ele não ensinava apenas você olhar e enxergar um Deus, ele ensinava uma natureza, ele ensinava você a olhar e enxergar um Pai. Então isso mudou a forma de nós pregarmos o Evangelho. Porque quando você prega um Deus, você não está pregando nada diferente do que todas as outras religiões também ensinam. As outras religiões, o que elas ensinam? Que existe uma divindade lá em cima, você faz uma oferenda aqui embaixo, e se a divindade se agradar da sua oferenda, ela vai te abençoar. É uma barganha, uma troca. Então, enquanto as religiões elas te ensinam um caminho para um Deus, nós que conhecemos Jesus, Yeshua, ensinamos o caminho para um Pai. Ensinamos que, assim como Deus enviou o seu Filho, agora, seu Filho morrendo, ele pôde trazer, através do seu testemunho e através do seu Espírito que foi enviado a nós, aqueles que também são filhos e que estavam mortos aqui nessa terra, perdidos, sem saber, sem conhecer o Pai, sem conhecer a sua pátria. E aí Jesus ele veio e resgatou, através também da sua ideologia e da sua mensagem de amor. Ou seja, é uma natureza, uma essência, né? Porque Deus é amor. Então você só pode conhecer Deus através desse sentimento mais sublime que é o sentimento do amor. E para você conhecer essas coisas, você precisa passar por sacrifício de morte, por sacrifício de perdão, que é um dos maiores sacrifícios que existe. Não tem como você conhecer o amor de Deus sem conhecer o perdão. Porque o amor de Deus está no nível de perdão. Aliás, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que todos nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos conhecer o amor do Pai. Então, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. E por que isso é relevante para nós? É uma guerra de descendências, como a Bíblia falou para nós que seria. Só que nós estamos vendo uma guerra de pais contra filhos. E eu sempre achei que essa guerra que haveria de pais contra filhos seria só dentro da nossa casa, os nossos filhos contra nós, nós contra os nossos filhos, o que já seria muito ruim. Mas não, irmãos, é nós contra os filhos dos outros. Porque aqueles jovens que estão lá dentro das faculdades, gritando recua fascista, recua, chamando os homens que ensinam a respeito de família, a respeito de casamento, tenha sua família, tenha sua esposa, tenha seus filhos, tenha um emprego digno, não use drogas, não se prostitua, não seja um bêbado. Esses homens são chamados de fascistas, de homofóbicos, esses homens são chamados de extremistas, porque não aceitam a diversidade, não aceitam toda aquela ideologia que os jovens estão querendo trazer, como se aquilo fosse o modelo a ser seguido, que é um modelo que está levando a humanidade para um abismo sem fim, que era o que estava acontecendo também lá em Sodoma e Gomorra, por isso foi destruído, né? A libertinagem sexual, né? A falta de temor a Deus, a falta de respeito, né? Então a Bíblia fala a respeito do mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E tudo que esses jovens estão fazendo é desonrar pai e mãe, por isso seus dias estão sendo muito poucos,
sobre a Terra. Muitos deles estão morrendo mesmo de verdade, seja por doenças sexualmente transmissíveis, seja por uso uso assim, de droga em alta quantidade, seja pelas bebidas, as noitadas. Isso acaba com o sistema imunológico, né? E aí, se você soma-se a isso o fato de que a alimentação também está manipulada geneticamente, então aí você tem um cataclismo, né, social perfeito para implantar aquilo que é a nova ordem mundial, né, que é o que os senhores do mundo estão querendo implantar. Então por que eu li Apocalipse 13 para os irmãos? Porque o Apocalipse 13 é o que fala a respeito disso. Ele está falando de um grande dragão vermelho. Só por aí a gente já conseguiria falar sobre muitas coisas para o nosso tempo, porque no tempo de João ele estava falando a respeito de Roma, né? Era o Império Romano quem estava lá. Ele fala que a besta, a prostituta, estava se assentada sobre a cidade das 7 colinas. A gente sabe que João ele estava falando sobre Roma, mas quando você fala hoje de um grande dragão vermelho, automaticamente você é obrigado a olhar para a China e para a sua ideologia comunista. E na verdade essa ideologia ela não nasceu na China, né? Ela, como eu falei para os irmãos, Karl Marx, que é considerado o pai do comunismo, ele era judeu, né? E a gente sabe que a maioria das religiões também saíram do judaísmo. O catolicismo, o cristianismo, todas elas praticamente saíram do judaísmo, irmãos. E a maçonaria, ela ajudou nessa miscigenação, né, do comunismo pelo mundo. Então, a maçonaria francesa, quando você vai ver a revolta francesa, você vai ver a promiscuidade na França, a prostituição, tudo aquilo que eles pregavam, né? E é o modelo que nós temos de política, por exemplo, até hoje, o modelo da Revolução Francesa. Então, quando você olha para países como a Inglaterra, né, com seus reis, com o rei Charles, com a rainha Elizabeth, aquele ocultismo todo, a maçonaria inglesa, né, você vai ver que é pesado, né? Esses homens, eles realmente mandam no mundo. Depois você vai ver que da Inglaterra saiu os Estados Unidos da América, que muitas pessoas acham que é um país que foi criado por cristãos, mas na verdade ele foi criado por maçons, né? Toda a simbologia de Washington, toda a infraestrutura do país foi criado pela maçonaria mesmo, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque você vê que esse é o Império Romano. A França, a Inglaterra, né, esses países da Europa ali, é o antigo Império Romano, inclusive é onde está o Vaticano hoje, né? Então você tem ali a Roma ocidental, né, a União Europeia, juntamente com os Estados Unidos, a Roma ocidental. E você tem a Roma oriental, que é justamente ali Constantinopla, né, Istambul, Meca, Turquia, aqueles países ali, né, Rússia, países como esses países, até a mesma China, você pode comparar ela com Roma oriental, você pode colocar a China assim como parte da Roma oriental. Então, era o império que estaria reinando lá. A besta lá de Daniel, o quarto animal, que ele pisava, sobejava sobre tudo que tinha lá, que era o império do ferro, ele mostrava para nós que tinha 10 chifres, aquele império. Aquela besta, lá em Daniel, a besta terrível tinha 10 chifres. E aí haveria um chifre pequeno que se levantaria dela, faria guerra contra 3 grandes terão que cair. E é o que nós vamos ver aí nessas próximas guerras que vai ter agora, Terceira Guerra Mundial. Quando eu ouvi falar que tem Terceira Guerra Mundial, você pode ter certeza que 3 grandes vão cair e se levantará um chifre pequeno que provavelmente se levantará do Oriente Médio, né? Para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a guerra das descendências também entre Jacó e Isaú, né? Os descendentes de Ismael também e a descendência de Israel, que é a guerra que a Bíblia destaca para nós, né? Os árabes contra Israel. Então, essa guerra ela ainda precisa acontecer e ela vai acontecer. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender a respeito dessa escatologia, porque o dragão vermelho, que mostra Apocalipse 12, que estava fazendo guerra justamente contra a mulher, e essa mulher é a igreja do Senhor. Repare que a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel,
né? E ela estava vestida de noiva com uma coroa de 12 estrelas, com o sol e a lua, não, o sol sobre a cabeça, né? Não, estava vestida de sol, vestida da nova aliança, o sol da justiça que é Cristo, com a lua debaixo dos pés, as sombras, né? A antiga aliança, com seus pés calçados no testemunho dos profetas, dos apóstolos, né, na antiga aliança, e vestida de sol, vestida de Cristo, né, da revelação da palavra, uma coroa de 12 estrelas, a totalidade das 12 tribos de Israel. E aí o dragão foi fazer guerra contra essa mulher, porque ele queria o remanescente, aquilo que a igreja estava gerando, que era o Cristo de Deus na terra, cabeça e corpo, não só Jesus, o cabeça, mas também o corpo de Cristo que está sendo formado e está chegando à estatura de varão perfeito, porque está recebendo todo esse conhecimento. Então veja que é algo fantástico o que está sendo revelado para nós. O dragão, ele também tinha 7 cabeças e 10 chifres, mas o dragão é o diabo, a antiga serpente, Satanás. É o ser espiritual, o próprio Satanás, né? Que lá em Daniel ele era uma besta só, com 10 chifres, e aqui ele já tem 7 cabeças. Essas cabeças da besta, irmãos, para que vocês possam entender, a besta não é, por exemplo, o Papa, não é um homem. A besta, ela tem 7 cabeças porque são os 7 impérios que subjugaram a nação de Israel em todos os tempos da humanidade. Então você tem lá Império Assírio, Império Babilônico, Império Egípcio, Império Persa, Medo-Persa, você tem Império Grego, você tem Império Romano, né? E você tem o Império Turco Otomano, que está remontado no tempo do fim, né? O Império Turco Otomano, ele é bem interessante porque ele une as duas Romas, entendeu? Ele une tanto a Roma oriental quanto a Roma ocidental, que foi quando justamente o Império Romano no ano 70 atacou Jerusalém, né? Que eles destruíram o Templo de Salomão. Na verdade, quem destruiu foram legiões de árabes que estavam infiltrados nas legiões romanas, né? Eles trabalhavam por Roma. Então você veja que as duas Roma ali o Império Turco Otomano, as duas Roma, elas estavam juntas, né? Estavam fundidas ali, destruindo o santuário, destruindo a cidade, nos mostrando mais ou menos o que vai acontecer no tempo do fim, que a palavra nos diz que os reis do Oriente virão contra Israel, virão contra Jerusalém. Então você já vê uma movimentação, você vê presidente da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra pró-Palestina, a favor da Palestina contra Israel. Você vê o presidente da França, Emmanuel Macron, a favor da Palestina contra Israel. Então os reis da terra já estão se unindo sobre essa ideologia comunista, socialista. Eles têm essa ideologia porque essa ideologia vai contra tudo que se chama Deus, né? Então você vê que quando você vê presidentes, nações, homens se aliando a esse tipo de ideologia, você pode ter certeza que no tempo do fim eles vão estar se posicionando contra o povo de Deus, contra os cristãos. Eles vão estar matando cristãos, eles vão estar perseguindo os cristãos, eles vão estar querendo guerra contra Israel, contra Jerusalém. Então a besta, ela tem essas 7 cabeças, mas ela também tem 10 chifres. E esses 10 chifres são 10 reis que vão se levantar para governar durante uma hora. A Bíblia fala aí, né, em outro trecho do livro de Apocalipse, que são 10 reis, 10 reinos que ainda não receberam poder, mas vão receber poder para governar junto com a besta durante uma hora. Então, irmãos, são blocos econômicos também, né? Então a gente mais ou menos já está vendo essa configuração nos dias de hoje, né? Muito claramente você pode ver o comunismo ateu, né, pressionando, né, uma minoria pressionando uma maioria de cristãos que estão acuados porque ficaram escondidos dentro da sua bolha religiosa e não viram, né, o que estava sendo feito na educação dos seus filhos, não viram o que estava sendo feito com as universidades, não viram o que estava sendo feito nas escolas, negligenciaram, acharam que o povo de Deus era só aquelas pessoas que estavam ali dentro da sua denominação, né? E quando elas despertarem e saírem para fora, que elas forem observar o que o diabo fez nesses últimos... Eu parei de acompanhar a mídia há 7 anos, então o que o Satanás fez nesses últimos 7 anos foi raptar os seus filhos, né? Então os jovens, eles estão doutrinados por uma agenda, e por isso que no tempo do fim
Deus enviaria as duas testemunhas com o espírito de Moisés e de Elias, né? E lá em Malaquias, na última profecia do Antigo Testamento, a Bíblia fala qual será a missão do profeta Elias, né? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Por que vai precisar converter o coração de um ao outro? Porque justamente vai estar havendo essa guerra entre os pais e filhos, guerra de gerações, por causa de questões ideológicas, né? Então que nós possamos estar preparados, né, para orientar nossos filhos, para resgatar eles, para ensinar para eles o caminho que deve andar, para retirar eles do mundo com força mesmo e transportar para o reino da nossa luz, porque o reino do céu será conquistado à força. Então vamos, Deus abençoe, fique com Deus. Até os próximos vídeos aqui no canal, em nome de Jesus.